Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Vamos continuar nossa análise, nossa breve análise das orientações, né? Lembrando que aqui a gente está fazendo só uma visão superior, depois a gente vai aprofundar nesses temas. A orientação 6 diz que na elaboração dos termos de ajuste de conduta, acordo judicial e ação civil pública que versem sobre o cumprimento do artigo 93 da Lei 8.213, que é a da cota de pessoas com deficiência, deverá ser considerado o número total de empregados da empresa, não devendo ser inserida cláusula que excepcione qualquer função ou atividade. Os casos de impossibilidade de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitadas devem ser analisadas quando da verificação do cumprimento do acordo e das decisões judiciais. Então, a ideia é que a gente vai ter como regra que o artigo 93 da Lei 8.213 impõe uma contratação proporcional dos PCDs em relação ao número de empregados da empresa, não impondo qualquer restrição acerca do cargo ocupado por esses trabalhadores. Porque a gente vai ver que um argumento da empresa e um debate muito comum é se debater qual é a base de cálculo para a gente calcular esse percentual. Se entram todas as funções, se algumas funções estão fora. Então, no entender do Ministério Público do Trabalho, vai entrar nesse cálculo os empregados de todas as funções, podem ser administrativas, operacionais, gerenciais, de todos os setores, sem exceção de área do departamento, de todas as filiais. Lembra que a gente falou que na cota de PCD a gente conta a base de cálculo pela empresa, né? Então somam-se todas as unidades da empresa, soma tudo e aí a gente vai ver qual é a quantidade. É diferente da aprendizagem em que a contagem é feita por cada um dos estabelecimentos. A base de cálculo é feita em cada estabelecimento. Então vamos considerar os empregados de todas as filiais, os empregados que trabalham tanto na atividade meio quanto na atividade fim, e também os empregados temporários com contrato superior a 90 dias. Então, tudo isso aqui vai entrar na base de cálculo. Passamos então para a orientação 7. Em regra, são afetas à cor de igualdade as denúncias de assédio moral. Em regra, são afetas à atuação da cor de igualdade as denúncias de assédio moral. Isso ocorre porque o assédio moral é um tema ali que fica entre a corda de igualdade e a corda de mate, né? Porque o assédio ele acontece no meio ambiente do trabalho, tanto é que a gente tem assédio moral ambiental, assédio moral organizacional. Mas o que a gente está dizendo aqui é que, em regra, na hora de distribuir, se tiverem ofícios especializados, e também na hora de classificar o temário, a gente vai classificar a prioristicamente, a regra vai ser a gente classificar os temas de assédio moral como corre de igualdade. E a gente já falou isso lá no curso da Codemate, mas aí vai depender da lente que se dá para o problema, né? Da lente que se olha o problema. Se você se sobressair ali na situação mais o assédio do que os efeitos psicológicos do assédio, aí a gente vai ter um caso de corte de igualdade. Agora, se a investigação tiver mais foco nos efeitos gerados pelo assédio, ou seja, adoecimento mental das pessoas, nesse caso a gente vai classificar como CODEMAT. E também a gente viu no curso da CONAP que quando o assédio é praticado por ou contra agentes públicos, a gente vai ter o foco da CONAP, né? Que me parece justo porque o espectro da Cor de Igualdade e da CODEMAT são bem amplos e o da CONAP não é tão amplo assim. Então, faz sentido a gente deixar esse tema prioritariamente com a CONAP se o assédio for entre agentes públicos contra ou praticado por agente público. A orientação 8 trata da exigência de certidão de antecedentes criminais. É discriminatória a exigência de certidão de antecedentes criminais, salvo previsão legal e certidão negativa em órgão de consulta creditória, como Serasa, SPC ou qualquer outra entidade similar,
bem como a exigência de carta de fiança para admissão, promoção ou permanência no emprego. E aqui vale a gente citar o tema 1 da tabela de incidente de recursos repetitivos do TST, que busca responder a seguinte questão: a exigência de apresentação de certidão de antecedentes criminais pelos candidatos de emprego gera dano moral? E a tese ficou firmada assim, né? Não é legítima e caracteriza a lesão moral a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão da previsão da lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. Então, ou não se justificar em razão de previsão de lei, da natureza do ofício e do grau especial de fidúcia exigido. E a parte 2 ficou assim: a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego é legítima e não caracteriza lesão quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, a exemplo dos empregados domésticos, então nesse caso pode, cuidadores de menores, também pode, idosos ou deficientes em creches, asilos ou instituições afins, motoristas rodoviários de cargas, empregados que laborem no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho perfuro-cortantes, bancários e afins, trabalhadores que trabalham, que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas. Então aqui a gente tem uma série de trabalhadores que, nesse caso, o TST entende que é possível sim exigir a certidão de antecedentes criminais. A parte 3 diz que a exigência de certidão de antecedentes criminais, quando ausente algumas das justificativas de que trata o item 2 supra, caracteriza dano moral in re ipsa, né? Passível de indenização, independentemente de o candidato empregado ter ou não sido admitido. Então, nem precisa comprovar dano, é in re ipsa. O TST ali elencou vários tipos de trabalho que poderia ensejar essa exigência da certidão de antecedentes criminais, mas na lei a gente tem previsão expressa para dois casos. Na Lei 14.967, ali no artigo 28, inciso 5, que é a nova lei dos vigilantes, né? Então, naquele caso você pode pedir, e também os profissionais de serviço comunitário de rua, ali na Lei 12.009, artigo 2º, parágrafo único, inciso 5. Já a outra parte da orientação do MPT, né, isso aqui não está naquela do TST, mas na orientação do MPT, diz que a consulta ao Serasa caracteriza a conduta discriminatória, já que utiliza a situação econômica ou financeira do trabalhador para limitar o acesso ao emprego, além de invadir indevidamente a intimidade e privacidade. E a orientação do MPT ainda prevê ali uma terceira exigência discriminatória, que é essa exigência de carta de fiança. Carta de fiança é um documento na qual um terceiro, um fiador, garante o cumprimento da obrigação do trabalhador perante o empregador. Então, eu vou contratar alguém e eu exijo dele que deixe aqui comigo um cheque no valor de, não sei, de 15 mil reais, para, se por acaso o trabalhador desaparecer e não pagar, eu vou utilizar esse cheque. Essa exigência é discriminatória porque pressupõe que o trabalhador vai dar algum prejuízo ali, né? Pressupõe uma má-fé do trabalhador, o que configura abuso do poder diretivo do empregador. Temos, inclusive, precedente do TST, não está lá no tema 1, mas temos precedente do TST nesse sentido de que a exigência de cheque ou carta de fiança pode configurar dano moral a ser indenizado, né? Justamente por isso que a gente falou, porque duvida da honestidade do trabalhador. A orientação 9 foi cancelada e passemos então para a orientação número 10. Nos casos em que o denunciante requer sigilo e o procurador entender que a investigação necessita da identidade do denunciante, é recomendável solicitar-lhe a liberação do sigilo com esclarecimento da impossibilidade de continuidade da investigação na hipótese de sua manutenção.
Lá no nosso curso de atuação extrajudicial, nós já vimos o que é uma denúncia com pedido de sigilo. Então, a pessoa fornece ao MPT informações sobre irregularidade, ele fornece o seu nome ao MPT, os seus dados, mas pede que sua identidade seja mantida em sigilo para que não sofra represálias ou retaliações no trabalho. Lembrando que é diferente da denúncia anônima, aquela em que a parte não fala, não informa nada para o MPT. Aqui a parte informa tudo dos seus dados, mas pede que o MPT mantenha em sigilo. Existe norma específica, né, garantindo essa proteção ao denunciante. A Lei 13.608 estabelece nacionalmente o direito à proteção da identidade das pessoas que relatam informações sobre crimes contra a administração pública. É aquela ideia do whistleblower, né? Aquele que assopra o apito. Ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público, dispondo também sobre a proteção contra eventuais retaliações que esses denunciantes podem sofrer. O decreto 10.153 vai no mesmo sentido e estabelece salvaguardas de proteção à identidade do denunciante de ilícitos ou irregularidades contra a administração pública federal, normatizando como dever, como deve ser feito o tratamento da informação pessoal do denunciante de boa-fé por meio da pseudonimização e rastreabilidade sistematizada de todos os acessos aos dados pessoais. Também temos fundamentos normativos, né? Então, o artigo 5º, inciso 10, fala de intimidade e vida privada, o 14 de acesso à informação e o 33 sobre o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse público. Esse posicionamento é acatado pelo TST. Acontece que pelo formato da denúncia, tem casos que é impossível ajuizar uma ação sem que o empregador saiba quem foi o denunciante. Então, tudo indica, a denúncia do cara é que no dia tal, na hora da eleição, o empregador gritou com o denunciante. Se a gente alegar isso na denúncia, é claro que o empregador vai saber de onde veio a denúncia, né? Então, se esse for o caso, o procurador vai conversar com o denunciante e dizer para ele que ou ele libera o sigilo ou a investigação não tem como continuar. A orientação número 11 foi cancelada. A orientação número 12 trata sobre interesse público para a intervenção do MPT. E diz assim: em ações em que sejam discutidos direitos fundamentais dos trabalhadores, tais como discriminação, direito à intimidade, revista íntima, assédio moral e sexual, entre outros, há interesse público que justifica a intervenção do MPT. Então aqui a orientação é autoexplicativa, né? Quando a gente tiver esses casos aqui, né, assédio moral, sexual, entre outros, numa reclamação individual dos trabalhadores, a gente pode atuar como custos juris, né, como órgão interveniente. Passamos para a orientação 13, que diz que a atuação do MPT deve buscar não apenas o cumprimento da cota prevista no artigo 93 da Lei 8.203, mas também a plena acessibilidade. Então, a ideia aqui é que não basta focar no número, né, na cota. Então, não é um aspecto meramente quantitativo, a gente tem que pensar também no aspecto qualitativo. Então, o que é que vai acontecer com essas pessoas quando elas entrarem na empresa? Elas vão ficar ali no cantinho, o cadeirante vai ficar ali no cantinho só para cumprir a cota, ou ele realmente vai ser incluído, né? A gente vai conseguir superar, e nós vamos falar sobre isso lá na aula de pessoa com deficiência. Vamos conseguir superar as barreiras ali, vamos conseguir fazer as adaptações razoáveis, ele vai ser tratado com igualdade durante todo o ciclo laboral. A ideia de acessibilidade, portanto, não se esgota na mera eliminação de barreiras físicas, né? A gente vai estudar todas essas barreiras, arquitetônica, comunicacional, digital, organizacional e adaptações razoáveis. Tudo isso vai ser estudado com profundidade mais para frente. O decreto 5296 diz que a cota é o piso mínimo numérico, mas sem acessibilidade efetiva. A gente vai ter ali uma inclusão de fachada, em que se contrata a pessoa com deficiência, mas não se integra, não se inclui realmente. Em ações como essas,
nossos períodos típicos em TAC, em ACP, é a contratação e manutenção da cota, proibição de dispensa que fragilize a cota sem substituto equivalente, adaptações razoáveis, tecnologia assistiva, acessibilidade em treinamentos, acessibilidade em comunicação interna e sistemas. Passamos então para a orientação número 14, que fala que o aprendiz com deficiência não será computado como pessoa com deficiência contratada, conforme Lei 13.146, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 93 da Lei 8.213. Serão computados na base de cálculo para a incidência dos percentuais previstos no artigo 93 da Lei 8.213, as demais pessoas com deficiência serão computadas e os empregados contratados de trabalho suspenso, contra trabalho suspenso, salvo os contratos suspensos por motivo de aposentadoria por invalidez. O item 3 diz que não serão computados na base de cálculo para a incidência dos percentuais previstos no artigo 93 da Lei 8.213 os aprendizes, independentemente se pessoa com deficiência. O item 4 diz que os empregados que estão contratados com contratos suspensos por motivos de aposentadoria por invalidez não serão computados na base de cálculo para a incidência dos percentuais previstos no artigo 93 da 8.213, assim como não serão computados como pessoa com deficiência contratada. Então, a gente sabe que o fundamento legal está ali no parágrafo 3º do artigo 93, que determina que para a reserva de cargos considera-se apenas a contratação direta de PCD, excluindo o aprendiz com deficiência. Ou seja, o aprendiz com deficiência não preenche cota de PCD, ele vai preencher apenas a cota de aprendizagem. Vamos pensar aqui no exemplo, né? Uma empresa que possui 2 estabelecimentos. No estabelecimento 1, tem 80 empregados, inclusive empregados com deficiência, 3 aprendizes e 3 aposentados por invalidez. No estabelecimento 2, ele tem 50 empregados, inclusive empregados com deficiência, 2 aprendizes e 2 aposentados por invalidez. Então vamos calcular. A filial 1 tem 80 e a filial 2 tem 50. Então a gente tem para 130, né? Tira 5 aprendizes, porque tem 2 no lugar e 3 no outro, e tira 5 aposentados por invalidez, porque também tem 2 no lugar e 3 no outro. A gente ficaria com a base de cálculo de 120. 120, o percentual é 2%, a cota daria 2,4. A gente já viu que quando dá número percentual, a gente arredonda para o número inteiro superior. Então a cota de pessoas aqui seria de 3 pessoas com deficiência. E passamos então para a orientação de número 15. A orientação diz que a trabalhadora gestante e lactante não deve ser exposta a condições de trabalho insalubres nem a prorrogação de jornada de trabalho em ambiente insalubre. Ademais, o afastamento temporário da mulher gestante e lactante no ambiente insalubre não autoriza o cancelamento do adicional de salubridade. Esse direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho protege o princípio da dignidade da pessoa humana, da proteção integral do nascituro e da criança e o direito social à saúde. Todos esses são direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Incide ali todos esses dispositivos constitucionais e internacionais. Também vale mencionar que na ADPF 5938, o STF julgou procedente essa ADI para declarar inconstitucionais trechos de dispositivos da CLT inseridos na reforma que admitiam a possibilidade de trabalhadoras grávidas e lactantes desempenharem atividades insalubres em algumas hipóteses. Para o STF, a expressão quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher afronta a proteção constitucional à maternidade e à criança. E passemos então para a orientação número 16. Lembrando aqui mais uma vez que nesse começo a gente está fazendo só um voo superficial, depois a gente vai aprofundar todos esses temas. A orientação 16 diz que o contrato de trabalho intermitente não promove a efetiva inclusão da pessoa com deficiência ou reabilitada, considerando que a ausência de habitualidade pode reforçar a discriminação
e estimular a inserção precária desse grupo vulnerável. Portanto, não devem ser consideradas para o cumprimento de cota legal as contratações de pessoas com deficiência ou reabilitadas mediante contrato de intermitente. A gente relembra que considera-se na base de cálculo da cota todos os cargos da empresa, independentemente da modalidade de contratação. Essa é a inteligência do que está disposto ali na CDPD, artigo 3C27, na Lei Brasileira de Inclusão, nos artigos 34, parágrafos 2, 3 e 37, e na Constituição Federal, além da lei, artigo 93 da Lei 8.213. E aí um dos argumentos para que a gente não possa utilizar esse profissional PCD com contrato intermitente para contar na cota é que isso abriria brecha para que uma mesma pessoa com deficiência fosse contratada como contratado intermitente em várias empresas, né? A gente correria o risco ali de criar um profissional de cota, que a função dele seria não trabalhar e só cumprir a cota em várias empresas. E não é isso que a inclusão deseja. E vamos para a orientação 17. O trabalho como fonte de subsistência e propulsor da dignidade da pessoa humana não pode admitir tratamento discriminatório ao empregado da prestadora de serviço em relação ao trabalho da tomadora. Então a gente está falando aqui de terceirização, né? Quando realizem o mesmo trabalho no mesmo local, pois não se trata de subespécie de empregado, mas de empregado que tenha assegurado constitucionalmente o direito ao trabalho em condições de liberdade, igualdade, equidade e segurança, sendo, portanto, vedada qualquer prática discriminatória, consoante o artigo 225 da Constituição e o princípio da não discriminação, consagrado no artigo 5º, inciso 41, artigo 7º, 30 e 31 e Convenção 111 da OIT. O artigo 4º-C, parágrafo 1º da Lei 6.019, diz que contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos nesse artigo. Então aqui se dá uma carta branca, né? Se dá uma possibilidade de se fazer um acordo nesse sentido. Não nos parece suficiente, essa não parece ser a opinião do MPT. Já o tema 383 do TST diz que a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora e empregados da empresa contratada, terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa por se tratar de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Então vejam que aqui o TST, no tema 383, trilha caminho diferente do que trilha a orientação do MPT, né? Então, na prova, mais uma vez, você vai expor os dois lados, expor os dois argumentos e na prova do MPT tomar partido para o lado do MPT, né? Dizer, portanto, que é necessária sim a equiparação entre os empregados da tomadora e da prestadora. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.